Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, vou lhe ensinar algo que com certeza vocês já conhecem, devido à prática da leitura. Sabe o que é? Os artigos. Isso mesmo, os artigos definido e indefinido. Vamos lá? Mas não se assuste com esse nome, não. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo, para indicar se ele está sendo usado de maneira definida ou indefinida. Além disso, conseguimos descobrir o gênero e o número do substantivo. Já estudamos todos esses conteúdos: substantivo, gênero e número. Vamos relembrar cada um deles para não ficar dúvida? Substantivo é aquilo que dá nome a seres e a objetos, como podemos ver aqui nas imagens. Já o número do substantivo serve para indicar se o substantivo está no singular ou no plural. O gênero do substantivo serve para indicar se o substantivo é masculino ou feminino. Conseguiram lembrar? O artigo é responsável por nos informar se a palavra que vem depois dele é masculina, feminina, se está no plural ou no singular, além de mostrar se o substantivo refere-se a um único ser e citar algo de modo vago. Quando o artigo determina o substantivo de modo preciso, ele é chamado de artigo definido, pois especifica um único ser dentre todos daquela mesma espécie. São eles: o, a, os, as. Vejamos os exemplos. Observe o exemplo. Os alunos da professora Josiane são lindos. Como eu falei, o artigo definido é o que determina, e eu estou determinando quais alunos. Eu não falei todos os alunos da escola. Eu falei os alunos da professora Josiane. Eu quis falar especificamente desses alunos, desse grupo de alunos. Determina assim que funciona o artigo definido. Ele aparece antes do substantivo. E por que ele aparece com S? Por que será? Porque o substantivo alunos está no plural. Logo, o artigo que antecede o substantivo, ou seja, o que vem antes, tem que estar no plural. Por isso que tem que ser os alunos e não o alunos. Porque tem sempre que haver uma concordância, ok? Observe a frase. O gato bebeu o leite. Nessa frase, você está vendo aí o artigo antes da palavra gato. Gato é o substantivo. Gato é que dá o nome a um ser, a um animal, a uma espécie de animal, não é mesmo? Então, o "o" está representando que o gato é um substantivo masculino e ele está representando o gênero do substantivo, nesse caso masculino. Como não tem S, é somente o gato, no caso, né, um gato. Lembra quando nós falamos singular? É quando é um, e plural é quando é mais de um. Eu estou dizendo o gato bebeu o leite. Portanto, não tem o S. Após ele, a palavra gato também não tem S, porque também está no singular. E o artigo tem que concordar
com o substantivo. Se o artigo está no singular, o substantivo também deve estar no singular. E aí trata de um artigo definido, não é mesmo? Os artigos definidos acabamos de ver. É o, a, os, as. Combinado? Então, se ele é um artigo definido, ele está definindo alguma coisa. Ele está me dizendo que o gato é um artigo definido que está no masculino e que o gato bebeu o leite. Você consegue observar mais um artigo nessa frase? Isso, muito bem, o O. O O está falando sobre o leite. O leite é um substantivo também, um substantivo masculino. Masculino. Embora não termine com a letra O, a tia já explicou, né? Que nem todos os substantivos masculinos vai terminar com O. Nem todos os substantivos femininos vai terminar com A. Mas voltando à nossa frase, o gato bebeu o leite. Esse O é um artigo e está combinando com o substantivo leite. Ele aparece antes do substantivo, ok? O artigo vai aparecer antes do substantivo. Aqui temos o substantivo gato e aqui temos o artigo o artigo definido. Agora vamos ver os exemplos dos artigos indefinidos. São eles uma, uns, umas. Eles vão indicar para mim seres ou objetos indeterminados, ou seja, eles não vão determinar qual é especificamente. Eles vão indicar para mim como um todo. Observe o exemplo. Bob convidou para a sua festa uns amigos. Eu disse uns amigos. Eu não sei quais amigos que o Bob convidou. Esse uns amigos, ele aparece no plural, porque a palavra amigos também está no plural. Continua a mesma regra. O artigo tem que concordar com o substantivo. Isso independente se ele for um artigo definido ou indefinido, ok? Ele vai concordar sempre com o substantivo. Então, quando eu tiver no singular, o outro vai estar no singular. Quando eu tiver um no plural, o outro também vai estar no plural. Nesse exemplo, eu não sei quais foram os amigos que o Bob convidou para a sua festa, né? Eu disse uns amigos. É diferente. Por exemplo, se eu disser Bob convidou para a sua festa o trovão. O trovão, temos um artigo definido, pois eu estou definindo qual amigo que o Bob convidou. Agora, não é mais uns amigos. Agora, aqui, ó, eu estou definindo que o Bob convidou o trovão. O é um artigo. Qual artigo que é mesmo o? O, os, a e as são artigos definidos, pois eu estou definindo, não é mesmo? Conseguiram compreender a diferença de artigo definido e artigo indefinido? Artigo definido define, determina. Já o artigo indefinido, o nome já diz, ele é indefinido, ele não define, não é mesmo? Agora é com vocês. Faça as atividades com muita atenção e capricho.
E se ficar alguma dúvida, pode me chamar. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!